Alô, meus amigos, muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2026. Nesse momento são 9h36 da manhã. E passando carinhosamente por aqui para saber como é que vocês estão, tudo bem? Tenho muita fé em Deus que sim. Comigo tudo bem também, com a graça de Deus. Tudo se encaminhando, né, devagarzinho sempre. Vamos que vamos, né? Conduzindo a vida. E aproveito também para estimar uma semana abençoada, maravilhosa, protegida por Deus, a todo mundo, repleto sempre de muita saúde, boas atividades e proteções divinas, sinceramente. E estimar um novo mês também, né? Mês de maio de 2026, muita saúde e muitas coisas boas a todos nós, sempre. E que nesse mês de maio de 2026, tudo que estimarmos de todo o coração, com muita saúde, muita fé em Deus, se torne realidade cada vez mais e sempre. É o que eu estimo de coração, sinceramente. Enfim, passando por aqui também, por áudio, né, que eu considero até mais confortável, né? Passar por aqui por áudio eu acho mais agradável. Por vídeo eu acho mais trabalhoso, por áudio eu já considero mais fácil. Enfim, para comentar sobre política nacional. Política nacional. No último vídeo, quando eu estava fazendo a transição de política internacional para nacional, eu acabei repetindo a palavra nacional 2 vezes. Agora eu estou mais atento. Primeiramente, eu gostaria de me referir à política nacional. Os assuntos que me chamaram a atenção do pedaço de abril até os dias atuais. Bom, o que é que me chamou a atenção? A questão do Gilmar Mendes ofendendo o Romeu Zema. É uma vergonha. Uma vergonha. Não sei o que aconteceu com o Gilmar Mendes, que ele tornou-se, de uns dias para cá, um grande falastrão. Tá parecendo aquele Sérgio Cabral de 2006, que falava muito. Enfim. Para mim, o Gilmar Mendes está contribuindo para o sepultamento moral do STF. Sinceramente. Porque quando alguém fala demais, muitas vezes fala bobagem. E é o que o Gilmar Mendes tem cometido. Entendeu? Ele já pediu desculpa, mas desculpa não mede a culpa. Em ano eleitoral ele deveria ficar em silêncio. Era um benefício para o país. Entendeu? Enfim, eu lamentei muito o fato da separação dele, apesar de não conhecer nem ele, nem a esposa dele pessoalmente. Fiquei muito penalizado ao saber que eles tinham se separado. Inclusive fiquei sabendo até que ele já arrumou uma namorada nova. Enfim, deveria se preocupar com a vida dele, né? Não em ficar ofendendo o Romeu Zema, que é um discernimento e coerência em pessoa. Sinceramente, um grande candidato à presidência da República. Considero o Romeu Zema e o Flávio Bolsonaro no mesmo patamar de seriedade e de responsabilidade numa condução do país, né? Sinceramente. Enfim, então era isso que eu tinha para comentar desse assunto. E a questão das recentes declarações também do deletério Alexandre de Moraes sobre declaração de políticos contra o STF, né? É aquilo. Não poder ser escada, né? O STF não deveria ser escada para político. Foi uma outra declaração também que eu achei lamentável. Alexandre de Moraes ele perde a oportunidade
de citar algo plausível, algo sério, mas não. Fica citando que políticos não deveriam usar o STF de escada. Quer dizer, é um atrapalhado, um perdido. Não tem falado coisa com coisa. Uma pena. Certamente ele deve ter se referido ao Silas Malafaia e ao Gustavo Gayer, né? E provavelmente deve ter falado com essa declaração dele uma possível indireta para o Romeu Zema, né? Em relação àqueles vídeos maravilhosos, né, dos Intocáveis. Projeto genial aquele. Enfim, e o Alexandre de Moraes se incomodou, provavelmente. Tomou as dores, né, dos citados. E por que eu comentei que a declaração do Alexandre de Moraes certamente deve ter se referido também ao Silas Malafaia e ao Gustavo Gaia? Porque ultimamente eles dois também estão sendo processados, né, pelas declarações. Declarações muitas vezes verdadeiras, né, principalmente relacionado ao Gustavo Gaia, né? E independente do Silas Malafaia falar demais, mas ele também muitas vezes fala a verdade, entendeu? E a verdade muitas vezes dói, né? Enfim, vamos observando, vamos observando. Agora, a minha mensagem para o Alexandre de Moraes, eu sei que ele não vai ouvir, mas eu não posso deixar de deixar registrado aqui. É o seguinte, o Alexandre de Moraes não tem moral, nem caráter algum. Ele deveria pensar duas vezes antes de criticar algo ou alguém, entendeu? O Alexandre de Moraes, ele não sai às ruas. Ninguém vê uma imagem dele ou um vídeo dele indo às ruas, conversando com as pessoas na rua. Não olha nos olhos das pessoas, entendeu? E eu duvido, meus amigos, duvido que o Alexandre de Moraes durma tranquilo à noite. Ele não dorme tranquilo à noite. Sabe por que ele não dorme tranquilo à noite? Porque ele não trabalha e não convive com a verdade. É um sujeito que mente. É um sujeito que persegue, entendeu? Principalmente quem é do movimento da direita no Brasil, entendeu? A pessoa mesmo morando no Brasil ou fora do Brasil, entendeu? Então é uma pena, é um sujeito digno de pena, entendeu? Acho que ele ainda responderá pela questão do Banco Master e pela questão da esposa dele com aqueles 129 milhões. Praticamente um prêmio de Mega Sena, um dinheiro desse, entendeu? Então ele deveria baixar a bola um pouquinho, entendeu? E deveria lavar a boca antes de falar de algo ou de alguém, entendeu? Principalmente citar esse termo, escada, entendeu? O STF nunca foi escada, entendeu? Nem nunca vai ser. A não ser que o mau caratismo do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, que andam prevaricando sempre, né, tornem uma parte do STF escada, porque eles mesmos não dão o exemplo que deveriam dar, sinceramente, entendeu? Então eu não poderia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso, porque me incomodou. Eu fiquei incomodado com essa declaração dele desnecessária. Ele poderia ter ficado calado, sinceramente. Anotei aqui também sobre esse mesmo assunto. Ele deveria lavar a boca antes de citar a palavra escada ou quando tentar ofender alguém. Alexandre de Moraes é digno de pena. Terá um fim certamente, como diz no Salmo 1 na Bíblia. Com certeza. O Salmo 1 é excelente.
fala sobre o ímpio e sobre o justo. Entendeu? Provavelmente o Alexandre de Moraes terá um fim que nem o do ímpio, como bem diz o Salmo 1. Eu gostei também da sabatina, a comissão, né? Na sabatina do Jorge Messias, o comentário do Magno Malta. Excelente o comentário dele sobre o Alexandre de Moraes, que é um sujeito que já morreu por dentro há muito tempo. Com certeza. Aquele sujeito ali já morreu por dentro, ó, há muito tempo. Sujeito vazio. Sujeito terrível. Deus me livre. Deus me defenda. Enfim. Mas mudando de assunto, comentar também da rápida prisão do Dr. Alexandre Ramagem, né, lá nos Estados Unidos. Foi detido, né? Falam prisão, mas eu considero que foi uma breve detenção, entendeu? Fruto do desgoverno brasileiro tentando humilhar a pessoa dele, mas com a graça de Deus não foram felizes. Não foram felizes. Deus é Deus o tempo todo. O vídeo do Dr. Alexandre Ramagem explicando o ocorrido eu achei excelente. Gostei dele ter citado uma parte dos representantes da PF como jagunço, né? Excelente, excelente. Gostei. Fiquei satisfeito com essas palavras. Porque, infelizmente, ocorre exatamente isso. Ocorre exatamente isso. São mandados representantes, os representantes chefes, né, da Polícia Federal, não todos, mas em grande parte, muitas vezes são mandados por ordens do presidente da República. Por isso ocorreu isso. E foi inteligente da parte do Alexandre Ramagem ter citado isso na explicação dele. Porque agem como jagunços. Excelente esse termo. Excelente. Então eu não poderia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso. Bom, mudando de assunto, deixei anotado aqui também a respeito do desentendimento entre o Nicolas Ferreira com o Eduardo Bolsonaro e o Jair Renan, irmão do queridíssimo Eduardo Bolsonaro. Todo lado dos dois irmãos, entendeu? Todo lado do Eduardo Bolsonaro e do Jair Renan. Eles sabem que o Nicolas Ferreira gosta de mídia, gosta de aparecer, né? Apesar de ser do movimento da direita, mas gosta muito de aparecer, gosta muito de mídia. Sinceramente, me desculpem a sinceridade, entendeu? Não posso deixar de não deixar registrado isso, entendeu? Enfim, mudando de assunto, um outro assunto também que me chamou a atenção, o fim da escala 6x1. Sou favorável, sou a favor, acho um projeto excelente. Eu acho que as empresas possuem capacidade suficiente de planejamento também em conseguir dividir a equipe para uma escala, para um regime de escala 5x2, ou dividir a equipe no meio e proceder à escala 12x36, que é aquela um dia sim, um dia não. Entendeu? Excelente isso, excelente. Entendeu? Enfim, quem é contra o fim da escala 6x1 nunca trabalhou pesado nessa escala. Entendeu? Torno a repetir, é possível uma empresa organizar uma equipe numa escala 5x2 ou 12x36 sem mexer no salário. Entendeu? Com certeza. Organizando bem a equipe, dá certo. Sinceramente. Entendeu? Eu vi relatos em recentes edições de telejornais no SBT News, relatos do deputado Sóstenes Cavalcante,
reclamando, né, da proposta. Eu fico triste com um comentário desse, entendeu? Porque parece que ele está indo contra o projeto. Parece que ele nunca trabalhou nessa escala 6x1. Quer dizer, por que está sendo contra? Muito estranho, muito estranho, entendeu? Lamentável. Eu tenho o maior respeito pela pessoa dele, entendeu? Mas a vontade que a gente tem é de chegar para ele e falar para ele, olha só, preocupe-se em guardar dinheiro no banco, depois você volta a trabalhar nesse projeto aí da escala, do fim da escala 6x1. Porque é muito triste, poxa. Lamentável, o cara indo contra o projeto, pô, que beneficia o trabalhador. Vai ser uma folga a mais. Faz a diferença positiva. Pô, só quem trabalha 6 dias na semana e folga o 7º dia sabe a, a dureza que é, pô, a missão que é. Entendeu? Enfim, eu não sou preguiçoso não, mas, pô, tudo tem limite. Tudo tem limite. Entendeu? Se o governo viu que dá certo acabar com essa escala, Deus abençoe que dê certo. Entendeu? E tem tudo para dar certo. Enfim, vamos observando. Vamos observando. É um outro assunto que me chamou a atenção também recentemente, a questão da dosimetria. Dosimetria de pena e nada para mim é a mesma coisa. Sinceramente e com todo respeito. O certo mesmo é a anistia. Para aqueles perseguidos do 8 de janeiro e aqueles perseguidos da tal da trama golpista. Né? Fruto fantasioso de uma parte do STF e desse atual desgoverno federal, né? Enfim, é um outro assunto também, mudando de assunto, mas falando de política. Um outro assunto também que me chamou a atenção é Zuco ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Ainda bem que ele não está liderando a pesquisa, graças a Deus. É uma péssima ideia esse cara representar a direita concorrendo ao estado do Rio Grande do Sul. Lamentável, entendeu? Para mim esse cara é um lobo em pele de cordeiro. Ano passado ele foi fazer uma visita ao Bolsonaro na prisão domiciliar dele, quis fazer um churrasco na casa dele, quase prejudicou ele. Entendeu? Então, para mim, onde é esse tal de Zuco e um tal de Luiz Carlos Reis são péssimos para administrar qualquer cargo político no Rio Grande do Sul. Pessoas horríveis. Desculpe a sinceridade. Falando ainda de política nacional, eu fiquei sabendo recentemente que o TSE cassou o mandato do governador de Roraima, Edilson Damião, e do grande senhor Antônio Denário, que tem até um dobrado militar, excelente homenagem a ele. E perderam o mandato, se não me falha a memória, estão inelegíveis por 8 anos, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Quer dizer, é mais um capítulo da perseguição política, né? Uma pena, uma pena. E lá no Amazonas, o Wilson Lima renunciou ao governo do Amazonas, ele e o vice dele, Tadeu de Souza, por acusação de ingerência ainda na época da pandemia, né? Ingerência administrativa e econômica. Sendo bem sincero, fiquei com uma pena muito grande do caso do Antônio Denário. Parece ser uma pessoa muito séria. Já o caso do Wilson Lima, apesar dele ser do PL, eu achei bem feito. Porque provavelmente houve alguma maracutaia relacionada a finanças. A gerência de finanças, principalmente na época da pandemia. Então, estejamos atentos, né? Eu não podia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso. Foram assuntos que me chamaram a atenção. E falando de política, a queridíssima governadora de Pernambuco, coordenando maravilhosamente bem, né, a situação lá, devido a esse período de chuva. Eu nunca tinha ouvido falar numa época de tanta chuva lá no estado de Pernambuco, que nem
a gente tem ouvido falar nesses últimos dias, né? Uma pena. Graças a Deus a doutora Raquel Lira tem coordenado bem a situação por lá. E digo mesmo ao estado da Paraíba, né? Eu nunca tinha ouvido falar em período de chuva forte por lá, ao ponto de pessoas terem casas alagadas e perderem imóveis. É uma pena. Torcer aí para que a situação por lá melhore, né? E que não haja tanta morte nem tanto prejuízo. Eu vi no jornal agora há pouco que, somado Pernambuco e Paraíba, 10 pessoas já morreram, né? Por causa das chuvas. Uma pena. Enfim. E, bom, de política nacional, era isso que eu tinha para comentar. Eu deixei separado aqui nas minhas anotações também, a respeito para finalizar, né, de política nacional, a respeito da sabatina do Jorge Messias, né, que em 132 anos não foi aceito, né, não foi aprovado. Eu assisti toda a sabatina. Comecei de manhã, foi até de tardezinha, ou de noite, se não me falha a memória. Até de noite. Até de noite. Acabou 5h49 a comissão de sabatina, né? Assisti a sabatina do Fabiano Contarato, Camilo Santana, sabatina do Magno Malta, que eu comentei mais cedo, que eu achei excelente ele ter comentado que o Alexandre de Moraes já morreu por dentro há muito tempo. Assisti a sabatina da Elisiane Gama, Flávio Bolsonaro, que foi o primeiro a citar a questão da anistia e o Jorge Messias ficou em silêncio. Eu gostei também da sabatina do Márcio Bittar, excelentes palavras. Gostei da sabatina do Sérgio Moro, fez perguntas boas. Ainda tentaram silenciar ele, mas ele conseguiu mandar a mensagem dele, né? Citou a tese do Jorge Messias, falando do golpe de 2016, né? Enfim. A tese que eu me refiro é a tese de doutorado dele em Direito, né? Quer dizer, é um baita judiciário de esquerda, né? Observei também a sabatina do senador Rogério Carvalho, Jaime Campos, Rogério Marinho, que fez uma excelente sabatina, citou o apoio do Jorge Messias ao fim da Jovem Pan. Teve também a decisão do IOF, e o Messias foi o advogado da União, né? Fez um discurso histórico. O senador Rogério Marinho fez um discurso histórico, muito emocionante. O voto do senador, aliás, o discurso da sabatina do senador Esperidião Amin também, eu achei fantástico, excelente. Ele declarou lá na comissão o voto dele. Eu assisti, achei emocionante também. Não sei se o senador Esperidião Amin vai ser candidato ao Senado esse ano, lá pelo estado dele. Tomara que seja. Torço por ele. É uma experiência, uma bagagem admirável. Ao final do comentário dele na sabatina, o relator, o senador Otto Alencar, ainda tentou descredibilizar o senador Esperidião Amin, falando que quando o sabatinado era o André Mendonça, ele votou favorável pelo André Mendonça. Quer dizer, comentário desnecessário. O André Mendonça é uma pessoa, Jorge Messias é outro. O André Mendonça nunca foi um Bessias, nunca foi um capacho do PT. Eu nunca fui um feitor de favores do PT, nem de membros da esquerda. Então não tem nem comparação. Entendeu? Se eu tivesse sido senador Esperidião Amin, tinha comentado isso. Entendeu? Desnecessário essa fala do senador Otto Alencar. Enfim, assisti também sabatina da senadora Tereza Leitão, sabatina do senador Jaime Bagatoli, fez uma excelente sabatina. O general Mourão,
senador Exalci Lucas. E o senador Exalci comentou do caso da dona Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não ter ido à CPMI do INSS, né? Enfim, fez um excelente discurso também. Assisti a sabatina do Renan Filho, senador Carlos Portinho, Marcos Rogério, Soraya Tronic, Jorge Seife, Eduardo Girão. Foi uma excelente sabatina também. Teve um momento que ele mostrou um boneco bebê, né, de plástico, de 40 semanas. E mostrou que cometer um aborto a um bebê daquele tamanho ali é um crime, com certeza, né? Aborto é um crime em todos os tempos. Eu acho que só deveria ser cogitado o aborto em uma condição: caso a mulher tivesse sido violentada. Caso ela foi violentada e ela não quer ter a criança, eu acho que ela deveria ter o direito, porque ela foi violentada. Agora, um casal aonde um homem e uma mulher quiseram o ato e acabou gerando uma criança, ela acabou engravidando, sou totalmente contra. É importante que haja responsabilidade entre o homem e a mulher, que se gostam, né, e acabam engravidando, que assumam a responsabilidade. Agora, um caso de uma mulher que é violentada, onde ela não queria e acabou engravidando, sou favorável a essa possibilidade, se ela quiser não ter a criança, abortar. O quanto antes. O quanto antes. Sinceramente. Gostei também das perguntas da sabatina da senadora Roberta Accioli. Não conhecia ela. É uma senadora recente. Fez perguntas muito bacanas, citou um pouquinho de xenofobia. Achei muito legal. Observei também a sabatina do senador Alessandro Vieira, Zequinha Marinho. Gostei muito da sabatina também do senador Cleitinho, né? Gostei da atitude dele em citar sobre a questão dos 12 bilhões. Quem foram os senadores que receberam os 12 bilhões? Quer dizer, eu acredito que não receberam, porque o Jorge Messias não passou, né? Enfim, excelente. Aí o voto na comissão ficou 16 favoráveis ao ingresso do Jorge Messias ao STF e 11 ficaram contra. A votação na comissão acabou às 5h49 da tarde. E às 7h09 da noite concluiu-se a votação no Senado. 34 senadores foram favoráveis ao ingresso do Messias e 42 senadores votaram não. Venceu o não, né? Enfim, achei aquilo excelente. Imagens históricas. Eu não esperava um resultado daquele. Confesso que fui pego de surpresa. E com todo respeito, eu não gosto de me vangloriar da derrota das pessoas. Mas o ingresso do Jorge Messias, aliás, o não ingresso do Jorge Messias ao STF, comemorei sentado, onde estou aqui na cadeirinha aqui em casa. Comemorei como se fosse um gol da seleção brasileira. Sinceramente. Observei presentes na sabatina. Grande José Múcio, Mara Gabrilli, Exalci Lucas, Jorge Seife, Esperidião Amin, Soraya Tronic, Renan Filho, Eduardo Braga, Rogério Barinho, Otto Alencar, grande deputado federal que tem tudo para se tornar senador, Marcel Van Hatten, deputada Cristonieto, Rodrigo Pacheco. A presença dele na sabatina me chamou a atenção também. Mas muitos outros parlamentares. Foram nomes, né, que eu observei que estavam presentes lá.
Enfim, foi um movimento histórico, sinceramente. Muito me chamou a atenção. Agora falando de política internacional, deixando política nacional de lado, tratando agora de política internacional, o que me chamou a atenção? O atentado, né, que o Trump sofreu num jantar promovido à imprensa americana na noite do sábado para o domingo, dia 26 de abril desse ano. É aquilo. Felizmente não ocorreu nenhuma morte. E pegaram o atirador. E se eu pudesse repassar uma mensagem para o Donald Trump, um conselho de amigo, recomendaria que ele evitasse eventos e locais lotados de pessoas por questão de segurança. Estamos em tempos de guerra e a gente sabe que o sistema age em covardia e de forma traiçoeira. Então, o conselho que, se eu pudesse recomendar a ele, era esse, que evitasse locais lotados de pessoas, eventos, por questão de segurança, sinceramente. E falando sobre o Trump, outro assunto também que me chamou a atenção foi o desentendimento dele, né, com o Papa. Eu recomendaria sempre união, né? Em tempos de instabilidade, todo apoio é bem-vindo. Então, puder evitar qualquer atrito com o Papa ou qualquer outro grande líder religioso, né, da mesma estatura, do mesmo posicionamento e firmeza que o Papa tem, é recomendável evitar, né? Sigo na torcida pelo acordo de cessar fogo, né, pelo acordo de paz entre o Irã e os Estados Unidos. Agora, há poucos dias eu fiquei sabendo que a decisão agora, segundo os iranianos, é o acordo de paz, quem decide agora é os Estados Unidos. Vamos ver o que o Irã está propondo, né? E vamos torcer para que seja favorável para ambos os lados, né? Mas a princípio, se depender dos Estados Unidos, o acordo já está firmado, com certeza, entendeu? E sigo na torcida também para que a China não piore a tensão entre a Índia e o Paquistão, né? E nem tente comprar nenhuma guerra contra Taiwan, né? Eu acho que agravaria ainda mais a situação internacional, sinceramente. Principalmente se tratando de economia, né? Bom, de política internacional eu tinha isso para comentar. E agora, comentando sobre assuntos gerais, eu queria começar comentando sobre Copa do Mundo. E é aquilo. Vamos torcer aí para que venha o Hexa, né? Um ano terminado em 6 e primeiro ano do Galvão Bueno narrando uma Copa fora da Globo, eu acho que, sei lá, um grande sinal, viu? Grande sinal. Vai que vem o Hexa esse ano, né? Sigo na torcida para que o Neymar seja convocado. Acho uma pena o Neymar não ter sido convocado ainda, não terem falado nada sobre a convocação dele. Vamos torcer aí para que não esqueçam do Neymar, né? Porque toda seleção precisa de um jogador experiente, precisa de um jogador que tenha bagagem. E o Neymar tem a experiência e a bagagem dele. Tomara que o Ancelotti não tenha marcação com ele, não deixe de convocar ele por qualquer pinimba, né? E comentar também que futebol é preleção. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo, ele é um grande mestre em preleção. Eu acho que a preleção, ela é fundamental para um time que vai jogar, porque o técnico repassa para o jogador aquela emoção, aquela força de vontade, aquela garra para poder disputar a vitória,
na partida, né? Enfim, vamos observando. Agora, comentando também de assuntos gerais, sobre o querido Roberto Carlos. Excelente a mensagem dele para Ana Maria Braga no dia do aniversário dela, no programa dela por telefone, no dia 1º de abril desse ano. Imagens muito bacanas. E também achei legal o projeto do navio dele esse ano, do cruzeiro, chama-se Projeto Navio Roberto Carlos, que será do dia 6 ao dia 9 de dezembro desse ano. E o navio chama-se MSC Divina. Excelente, muito legal mesmo. Deus abençoe. A página Império do Rei, no Facebook, informou no dia 28 de abril desse ano que o ator Vitor Medeiros será escalado para ser o Roberto Carlos no filme sobre a história da vida dele. Poxa, excelente escolha, muito bacana. Esse ator, apesar de eu não conhecer ele, mas pelo semblante dele a gente vê que há uma grande semelhança mesmo com o Roberto. Muito legal. Então, de parabéns pela escolha. E foi muito lindo o show do Roberto lá em Cachoeiro do Itapemirim, cidade onde ele nasceu. Belíssima homenagem que irão fazer ao seu Robertino, que levará o nome do aeroporto, né, de lá. E farão também uma praça em homenagem à Dona Laura, a mãe dele. Belíssimas homenagens, né, aos pais dele. Excelente. Graças a Deus. Muito bacana mesmo. E linda a reportagem em homenagem ao Roberto que o Fantástico fez no dia 19 de abril. Eu vi, achei muito bacana. Fiquei muito feliz ao saber que a família dele esteve presente lá em Cachoeiro para prestigiá-lo e produzirem boas memórias para a vida, né? Que beleza. Graças a Deus, viu? E comentando de assuntos gerais, mudando de assunto, agora comentando outro assunto. 595 inscritos no canal. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, de coração. Muito obrigado. Entendeu? Muito de quem verdadeiramente sou há nesse canal. Sinceramente. O objetivo desse canal é muito simples. No dia que eu for pai um dia, com fé em Deus, eu quero mostrar esses arquivos para minha filhinha. Eu pretendo batizá-la de Mariana, em homenagem à mãe e à avó de Nosso Senhor Jesus Cristo, Santa Maria e Santa Ana. E é isso. Uma vez eu vi no YouTube Studio alguns dados que esse aplicativo mostra para quem tem um canal no YouTube, de que vídeos meus já foram vistos em Portugal, nos Estados Unidos, no México, na Itália e aqui no Brasil, né? Que alegria, viu? Que alegria, uma grande emoção mesmo, né? Grande emoção. Como dizem nos Estados Unidos, thank you very much, né? Que é o muito obrigado. Como dizem no México, muchas gracias, que também é um muito obrigado. E da Itália, é o famoso grazie, que é o obrigado em italiano. Obrigado, viu? Sinceramente. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro, nada disso. Eu não ligo pra isso. É simplesmente mostrar um dia pra minha filhinha. Quando eu for pai um dia, né? Fé em Deus. E é isso. Continuando aqui o assunto de assuntos gerais. Eu fiquei feliz ao saber da prisão da página, do dono da página Choquei, que estava sendo investigado numa operação da Polícia Federal chamada Narcofluxo. O nome desse cidadão aí é Rafael Souza Oliveira.
E essa operação da PF era sobre lavagem de dinheiro e organização criminosa com movimentações suspeitas de 1,6 bilhão. Quer dizer, é muito dinheiro, né? A página e esse dono ainda tentaram chantagear e extorquir a apresentadora Patrícia Poeta. Que absurdo, né? Quando eu vi essa notícia veiculada pelo Metrópolis, eu fiquei impressionado. Eles estavam, o pessoal da página do Choquei e esse dono aí, estavam tentando extorquir ela, exigindo 50 mil reais para garantirem postagens positivas sobre a carreira dela nas redes sociais. É um absurdo, lamentável. Como se ela precisasse, né? Nunca que ela ia precisar disso. O caráter e o profissionalismo dela a credencia, né, aos píncaros do sucesso. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Entendeu? Pessoa formidável. Ela, os pais dela, as irmãs, o filhinho. Pessoal, nota 10. Enfim, mudando de assunto, mas também tratando de assuntos gerais. Deixei anotado aqui. Fiquei feliz com a contratação do grande jornalista, senhor Boris Casoy, ao SBT News. Muito bacana mesmo. O bom filho a casa torna. Né? Eu lembro dele também na Revista Oeste. Se não me falha a memória, a Revista Oeste tinha contratado ele há um tempo atrás também. Muito legal. O relato dele ao SBT no dia que o queridíssimo Silvio Santos partiu também, eu achei memorável. Se não me falha a memória, uma equipe do SBT foi na casa dele, Boris Casoy, e entrevistou ele. Entrevistou ele. Memorável. Fiquei triste com o acidente que vitimou a jornalista Alice Ribeiro e o cinegrafista Rodrigo Lapa. Partiram em serviço, né? Um acidente de carro e muito triste, muito triste. Eles eram da Bandeirantes, se não me falha a memória, lá de Minas Gerais, e ocorreu esse fato lamentável aí. Ela muito jovem e o cinegrafista também, ela deixou um bebê recém-nascido. Olha que caso triste, meus amigos. Que caso triste, viu? Sinceramente. Deus abençoe esses dois, conceda um abençoado descanso e muita força para a família, viu? Para a família, para os amigos, né? E para os fãs que ficam, né? Sinceramente. Quando eu fiquei sabendo desse caso, eu fiquei muito triste. Comentando sobre assuntos gerais, também tenho a comentar o seguinte. No dia 13 de abril desse ano, eu transferi meu título de eleitor aqui para Ubajara, né? Tentarei fixar residência aqui no Ceará, né? Trabalhar, com fé em Deus. Vai dar tudo certo, com muita fé em Deus. Foi um pedido da minha família, em especial do meu pai, para que eu ficasse por aqui, né? Eu tenho muita fé em Deus que vai dar tudo certo. Sou eternamente grato à 17ª Zona Eleitoral, lá no Rio de Janeiro, a juíza, a doutora Elizabeth, toda a equipe por lá. Que Deus abençoe poderosamente a todos lá. Fui mesário por 3 eleições, tenho muito orgulho de comentar isso. Mesário por 3 eleições, 2018, 2020, 2022, né? E para mim é e sempre será uma grande missão cidadã ser mesário. Quando eu ouço alguém dizer que é mesário, eu parabenizo. Parabéns. É uma grande missão cidadã, né? Aproveito também e quero agradecer a Dona Odete e toda a equipe do Departamento Eleitoral, situado numa sala próxima à Prefeitura de Ubajara, pela atenção e o carinho que tiveram comigo e com a minha família, no dia que eu fui resolver essa missão. Entendeu?
Parabenizei ela também pela missão cidadã dela, né? Que é ser mesária, né? É uma grande missão, sinceramente. No dia 22 de abril desse ano, aproveitei também e deixei alguns currículos em algumas instituições de trabalho aqui por Ubajara. Agora é ter fé em Deus e aguardar ser chamado para alguma oportunidade. A semente foi plantada, né? Agora é esperar Deus agir, né? Com fé em Deus. Bom, de assuntos gerais também, eu anotei aqui. Fiquei feliz ao saber da remissão da questão de saúde da netinha do seu Carlos Alberto de Nóbrega. Graças a Deus ela está se recuperando do câncer. É uma merecedora, né? Graças a Deus. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Um outro assunto que me chamou a atenção também. Fiquei triste com a notícia de que o grande Dr. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, um grande brasileiro, que eu sou fã dele, tenho um carinho muito grande por ele, foi interditado pela família devido a uma questão de saúde chamada Alzheimer. Torço muito pela saúde e pela vida longa dele. Gosto muito dele. Deus abençoe a saúde dele poderosamente. Eu tenho um carinho muito grande por ele. O Brasil tem uma dívida de gratidão muito grande com o Dr. Fernando Henrique Cardoso e com o genial Itamar Franco. Grandes brasileiros foram os artífices, pilares importantes da reorganização da economia do Brasil. Entendeu? Então eu fiquei muito magoado, muito triste de saber que ele não está bem de saúde. Deus interceda pela saúde dele. Tenho muita fé nisso, que o médico dos médicos, Jesus Cristo, está ali cuidando da recuperação dele. Com fé em Deus. Um outro assunto geral também que me chamou a atenção. Fiquei feliz com a presença do Bonner no SBT, recebendo vários troféus imprensa que ele e a Globo tinham para receber. Merecidíssima homenagem. Um baita jornalista, independentemente de política. Torço pelo sucesso, pela carreira do William Bonner, em especial agora no Globo Repórter. Entendeu? Deus abençoe ele poderosamente e a família dele. Achei interessante também que até o Amaury Soares, diretor-geral, foi, acompanhando o Bonner. Muito legal mesmo. Imagens históricas. Quem diria o William Bonner no SBT, né? Muito legal mesmo. Enfim, era isso, de assuntos gerais, tinha isso para comentar. Um outro assunto geral também que eu queria comentar aqui é o seguinte. Eu quero aproveitar a oportunidade de estar gravando esse vídeo, independentemente de ser por áudio ou não. Eu considero o áudio muito melhor do que o vídeo, porque é mais confortável, né? Eu gostaria de mandar um abraço muito carinhoso para uma queridíssima amiga minha, lá de Campinas, em São Paulo, chamada Fernanda. Eu fiquei sabendo através das redes sociais dela que ela não está muito bem de saúde. E queria mandar um abraço muito especial para ela e para a família dela. Estimar saúde e recuperação a ela. Saúde cada vez mais e sempre. Viu, Fernanda? Você tem um amigo aqui, tá? Pode ter certeza que o velho Lucas César aqui do outro lado aqui é um amigo seu. Torce pela sua saúde, pela sua recuperação, proteção divina, tanto para você quanto para sua família maravilhosa. Maridão, seus filhinhos, seus pais, pessoas incríveis também, seus irmãos, tá? Sinceramente, viu? Fique bem. Pelo amor de Deus, fique bem, tá?
O Brasil precisa muito de você e dos seus comentários diferenciais sobre saúde. Para mim você é uma referência em medicina, tá? Eu não poderia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso, tá? Não esqueça disso. Aqui você tem um amigo, viu? Deus te abençoe poderosamente aí com a família. Eu não podia deixar de passar por aqui e não comentar sobre isso. Eu fiquei muito triste, penalizado quando eu fiquei sabendo que você não estava legal de saúde. Saúde, viu? Fique bem, tá? Eu ainda não tinha tido a oportunidade de deixar anotado partidas que me chamaram a atenção, né? Anotei algumas, nos poucos vídeos que gravei de março para cá, né? E fiz uma lista ontem e deixei anotado o nome de algumas personalidades queridas, pessoas conhecidíssimas, que eu vi a notícia de que havia partido. Aí eu fiz a lista aqui ontem e deixei anotado. Uma partida que me chamou a atenção em novembro do ano passado. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Do dia 15 de novembro do ano passado, foi a partida do grande tricolor, grande brasileiro, Dr. Celso Barros. Uma pena, uma partida tão inesperada, tão inimaginável, uma questão cardíaca, algo assim muito banal. Deus tendo bom lugar. No dia 4 de novembro foi a dona Norma Braga, né, que partiu, a irmã do queridíssimo Roberto Carlos. Dia 17 de agosto, seu Carlos Alberto Braga, o irmão do queridíssimo Roberto Carlos. 14 de dezembro, grande brasileiro, grande comentarista de carnaval, senhor Haroldo Costa, grande brasileiro, memorável. No dia 28 de dezembro do ano passado, memorável francesa Brigitte Bardot, baita personalidade também que vai embora. 2 de janeiro desse ano, grande amigo do queridíssimo Roberto Carlos, funcionário dele por décadas, seu Genival Barros. 10 de janeiro desse ano, grande autor de novela, um grande brasileiro, senhor Manuel Carlos. Também fiquei com uma pena muito grande. Dia 18 de janeiro desse ano, genial, seu Raul Jugman, foi ministro do queridíssimo Fernando Henrique Cardoso. Foi um genial ministro na gestão do Temer. Uma baita personalidade também, uma grande força que se vai. Fiquei muito triste com a partida do genial Raul Jungmann. Na mesma época, também em janeiro, fiquei sabendo da partida do cantor Raí Douglas. Baita personalidade também. Dia 24 de janeiro desse ano partiu o genial Constantino Júnior. Baita empresário. Comandou maravilhosamente bem a Gol. Fiquei com uma pena muito grande também da partida dele. Dia 28 de janeiro partiu o genial cantor Newton César, também um baita talento, muito especial. Dia 17 de fevereiro desse ano partiu o grande ativista político, representante político americano, Jesse Jackson. Fiquei com uma pena muito grande da partida dele também. Dia 15 de fevereiro desse ano, grande seresteiro, um grande cantor baiano, o grande saudoso Oswaldo Bezerra, também um grande brasileiro. Fiquei com uma pena muito grande da partida dele. No dia 28 de fevereiro desse ano, o diretor, o ator também, seu Denis Carvalho, grande brasileiro também. Dia 25 de fevereiro partiu o filho do genial Nelson Rodrigues Filho, grande tricolor, um grande brasileiro também. Dia 20 de março desse ano,
Partiu o genial ator Chuck Norris também. Quem diria, né? Genial Chuck Norris morreu esse ano. Impressionante. Dia 21 de março desse ano faleceu também outro genial, dessa vez brasileiro, grande ator, grande amigo do eterno Jô Soares, senhor Juca de Oliveira. Pois é. Quando o Jô Soares morreu, eu me lembro ter assistido um pouquinho do programa da Atena e o Juca de Oliveira foi entrevistado pelo da Atena a respeito do saudoso Jô Soares. Para você ver o nível de amizade que eles tinham, né? O Jô e o Juca, né? Pois é. E dia 24 de março desse ano faleceu um grande ator também, Gerson Brenner, né? Se livrou aí de toda a dor, todo o sofrimento que ele vinha sofrendo já há décadas, né? Após aquele acidente triste, né? Devido a uma tentativa de assalto que ele sofreu. Uma pena. Descansou, né? Tinha muita força para a família, para a mãe dele, para a esposa, enfim, filhos, né? Todo mundo. Dia 11 de abril desse ano faleceu um ator também, um grande brasileiro, patriota, um cidadão que tinha uma consciência política e cidadã muito especial, seu Silvio Matos. Pois é, grande seu Silvio Matos. Fiquei sabendo que ele teve um AVC há uns anos atrás, e depois desse AVC nunca mais ele teve uma saúde muito boa, né? Enfim, é uma pena. Deus tenha esse batalhão de pessoas maravilhosas num bom lugar. No dia 17 de abril desse ano também fiquei sabendo da partida do genial Tadeu Schmidt, um grande brasileiro, um grande atleta, um vencedor nas quadras e na vida, né? Fiquei com uma pena muito grande quando eu fiquei sabendo da partida do genial Oscar Schmidt. E fiquei com pena também do irmão dele, o grande Tadeu Schmidt, né? Perdeu um irmão que era uma referência, né? Enfim, uma pena. Achei interessante a citação do Tadeu Schmidt comentando que o irmão dele, o Oscar, ele não desfalcava a equipe. Aí eu pensei assim, pois é, o Oscar Schmidt, o grande Oscar Schmidt, foi um felizardo, porque sempre teve os melhores ao lado dele, né? Quando a gente tem os melhores do nosso lado, é muito bom mesmo a gente não desfalcar a equipe, né? Pois é, eu penso dessa forma também. Enfim, então não poderia deixar de passar por aqui e comentar isso, estimar, né? Que Deus conduza esse batalhão de pessoas maravilhosas para um lugar maravilhoso no céu, sinceramente. E é isso, meus amigos. Com isso eu concluo o vídeo. Quero mandar um abraço especial para todo mundo. Agradecer o carinho e a atenção, a amizade, parceria, né, de todo mundo comigo já há muito tempo. E é isso, tá bom? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe todo mundo aí. Não desanimem. Não desanimem com nada. Dias melhores virão. Com muita fé em Deus. Nosso Deus, Ele é Deus de bondade, Deus de misericórdia. Nosso Deus, Ele é Deus de justiça. E justiça de forma plena. Então, vamos aguardando, fazendo a nossa parte, orando, conversando com Deus, que Ele fará por nós. Juntamente do nosso irmão primogênito, Jesus Cristo. Eu tenho muita fé nisso também. Tá bom? Porque aquele lá de baixo, que eu evito falar o nome, ele é indigno que a gente diga o nome dele, é craque em misturar a verdade com a mentira. Então, que não percamos nunca a nossa fé em Deus,
e em Jesus Cristo, né? Que é quem nos protege. E é isso, meus amigos. Um abraço para todo mundo. E falei bem, viu? Aí 1 hora e vou caminhando para 1 hora e 1 minuto conversando com vocês. Aqui no meu relógio já são 10h46 da manhã. E é isso. Um abraço aí, que Deus abençoe todo mundo. Tchau.